Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Fernando e esse é o canal Matemática e Física nível Easy. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma videoaula sobre adição, subtração com números decimais. Vem comigo. Agora eu vou precisar de uma ajudinha para essa videoaula. A videoaula vai ter aqui a participação da Corujinha da Sabedoria. E ela diz assim: olá pessoal, eu sou a Corujinha da Sabedoria e sempre estarei trazendo dicas e curiosidades para você. Nesse sentido, iremos juntos aprender muito. Vamos lá? Primeiramente, vamos pensar no que iremos discutir nesta nossa aula. O que você pensa quando falamos em números decimais? Além de conceituarmos, que tal pensarmos em algumas situações que podemos lembrar em situações com números decimais? Você sabia que os nadadores nas piscinas, ao participarem das Olimpíadas, batem recordes ao contar o tempo e que décimos de segundos podem fazer a diferença e decidir entre ganhar ou perder? Através de décimos, centésimos ou milésimos de segundos, os atletas também definem as colocações em um pódio, valendo medalha de ouro. Agora, vamos pensar em um outro exemplo? Quando você pensa em um preço de um produto, uma geladeira, por exemplo, que custa R$ 799,90, este também é um valor decimal, pois são valores que não são inteiros. Vamos refletir? Analise a placa com valores de preços de combustíveis ao lado. É possível termos valores decimais? Você poderia discutir com seus colegas? Vamos tentar? Queria que vocês discutissem aqui nos comentários. Você já ouviu falar em material dourado? Que tal fazer uma pesquisa com a ajuda de seu professor de como podemos usar esse material para aprendermos sobre números decimais? Depois de todos esses exemplos, como você poderia definir os números decimais? Vamos definir os números decimais. Segundo a Wikipédia, os números decimais são numerais que indicam que um número que não é inteiro. Geralmente, após o algarismo das unidades, usa-se uma vírgula, indicando que o algarismo a seguir pertence à ordem das décimas, ou casas decimais. Todos os números decimais finitos ou infinitos e periódicos podem ser escritos na forma de fração. Porém, os números decimais irracionais, como o π, por exemplo, não podem ser escritos na forma de fração, pois são infinitos e não têm período. Ou seja, números decimais finitos, que são as decimais exatas, e os números decimais infinitos, mas periódicos, que possuem uma coisa chamada dízima periódica, são números que podem ser escritos em forma de fração. Nesse caso, esses números são considerados números racionais. Como exemplo, podemos pensar em algum desses números aqui: 0,3, 0,09, 0,19, 0,567, 0,4598, aqui, 0,6786, 12,1981, 22,2012. Esses são todos exemplos de números decimais e, mais do que isso, eles são exemplos de números racionais. Beleza? A corrigidinha de volta. Você já havia pensado que entre números inteiros podemos ter infinitos números decimais? Claro, existem infinitos números decimais, conta que existem infinitas casas, né? Olha só, o número de casas decimais é contado por números naturais. Quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você conta as casas decimais com números naturais. E o conjunto dos números naturais é infinito, então existem infinitas casas, pode haver infinitas casas decimais, portanto, infinitos números decimais entre esses dois números inteiros. Veja outra aplicação de um número decimal. Observe o tamanho do parafuso. Você consegue identificar o seu tamanho? Qual seria? Observe o tamanho que está em centímetros. Qual seria o seu tamanho em milímetros? Comente como você fez o seu cálculo. Eu vou comentar aqui, galera. Olha só aqui o tamanho, né? Perceba que ele está na marca aqui dos 2,5 centímetros, certo? Para quem lembra de transformação de unidades de medida, né? Só andar com a vírgula na casa direita para chegar nos milímetros, tá? 2,5 centímetros, a resposta seria 25 milímetros.
Imagine que você, ao correr em uma Olimpíada, imagine você, né? Ao correr uma Olimpíada, o atleta conseguiu bater o recorde mundial em 14,596 milésimos de segundo ao percorrer 100 metros. É 14 segundos e 596 milésimos. Vamos observar a leitura desse número decimal. Aqui temos 14 segundos, 14 a parte inteira, né? 14 segundos inteiros. E você tem 5 décimos, né? 9 centésimos e 6 milésimos. São 596 milésimos de segundo. Vale a pena lembrar que, para realizarmos as adições ou subtrações, a quantidade de casas decimais deverá ter a mesma quantidade de números. Ou melhor, a mesma quantidade, né? Você tem, por exemplo, se o número tem aqui, por exemplo, 5 casas decimais, então você tem que colocar mais uma casa aqui. Se você colocar um zero à direita, você não muda o valor, só que aí você vai colocar uma quinta da casa decimal aqui para igualar. E é aquela história, vírgula em cima de vírgula, parte inteira em cima de parte inteira, parte decimal toda em cima de parte decimal, certinha. Nesse caso, é possível realizar a soma. Observe que após a vírgula no primeiro número decimal temos 5 casas após, aqui 5 casas. Já no segundo número temos 4 números pós-vírgula, aqui ó, 4 números. Portanto, devemos completar as casas com o zero, como havia falado, né? E em seguida realizar a operação desejada. Como exemplo, a gente faz isso aqui, a gente completa, né, 16,46920, você coloca um zero à direita, fica tudo certo. Soma casa a casa e beleza. Agora sim, podemos realizar a soma, verifique que foi completado com o numeral zero e em cada número decimal temos 5 números após a vírgula. Aí você pode fazer a soma, se quiser deixar nos comentários também, sem nenhum problema. Você sabia que 1 meio é igual a 0,5? Ah, metade, né? Meio, né? Metade, 1 meio, 1 dividido em 2 partes pela metade. 1 quarto é igual a 0,25? Pense em partir dos valores do dinheiro, pense no dinheiro. Se eu tenho uma nota de 100 reais, posso perceber que 2 notas de 50 reais também será 100 reais, correto? Então podemos concluir que 2 vezes de 50 reais será 100 reais. Podemos concluir que 2 cédulas de 50 reais é igual a 100 reais. Logo, 50 reais é igual a metade de 100 reais. Ou podemos dizer que 50 reais é meio de 100 reais. Faz sentido, né? Metade de 50 é metade de 100. Porque 2 notas de 50 reais são igual a 100 reais. Vamos refletir. José é um engenheiro civil e a construção que está acompanhando é longe de sua casa. De sua casa para o trabalho, ele pega seu carro e gasta R$ 23,50 de gasolina por dia. Quanto o senhor José gasta por semana para ir trabalhar? Lembrando que ele trabalha de segunda a sexta, ou seja, 5 dias. E quanto ele gasta de dinheiro por mês? Basta fazer algumas continhas, né? Se você tem R$ 23,50, multiplica por 5 para ter a quantidade por semana, porque ele só trabalha de segunda a sexta. E multiplica por 4, em 4 semanas. Agora chegou a sua vez de observar os números decimais na tabela ao lado e colocá-los em ordem decrescente. Vamos começar? Façam grupos e discutam através desta tabela, como podemos classificar em ordem crescente. Todos têm a mesma quantidade de casas decimais? Justifique. Aqui vocês podem observar que todos esses números, observe todos esses números aqui e veja se todos eles têm o mesmo número de casas decimais. Certo? Vamos discutir tudo, né? Colocar em ordem crescente todos esses números. Caso queiram discutir, né? E deixar aqui nos comentários a resposta. Seria muito bom. E uma última. Realizada em San Diego, na Califórnia, a 15ª maratona Rock and Roll atraiu mais de 30 mil competidores de 40 países diferentes e ainda inclui uma meia maratona neste domingo.
Com um tempo de 2 horas 10 minutos e 3 segundos, o queniano Mixomashishin venceu a prova após 11 segundos na frente do etíope Desta Gebrevot. No feminino, a russa Levitina Ivanova chegou em primeiro, completando a maratona em 2 horas 27 minutos e 44 segundos. Eu estava esperando completar 2 horas e 9 minutos, mas foi difícil, pois eu não gosto de ladeiras. Curto correr em locais planos, afirmou o vencedor. Nos 21 quilômetros, os campeões foram o americano Meb Keflezig, com 1 hora 3 minutos e 11 segundos, e a neozelandesa Meb peraí, tem o mesmo nome aqui, tem um erro aqui. Uma neozelandesa, enfim, com 1 hora 8 minutos e 37 segundos. A partir do texto, é possível identificar números decimais? Quais são? O vencedor bateu o recorde? Será? Será que tem números decimais aqui, gente? Será que tem algum? Será que bateu recordes? Deixe nos comentários. Você percebeu quantos números decimais estão no nosso dia a dia? Vamos ver mais exemplos. Imagine você, uma corrida entre atletas e, conforme a tabela abaixo, obtivermos o tempo gasto de cada um para realizar uma prova de 200 metros. Imagine. Aqui temos uma tabela, né? Com atletas A, B, C, D, E, F, G e cada um com o seu tempo. Opa! Então, é mais uma situação com números decimais aqui. Esses são alguns esses são mais exemplos, né? Todos esses números têm 3 casas decimais, portanto, são mais exemplos, né, de números racionais. Beleza, gente? Essa foi uma videoaula, na verdade a primeira parte dessa videoaula. Se vocês gostaram, se vocês aprenderam, se vocês curtiram, deixem o joinha, se inscrevam e compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus colegas, que vai ter mais a respeito de números decimais aqui no meu canal. Tudo certo, gente? Um forte abraço para vocês. Fui!